Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Essa semana nós estamos tratando dos direitos fundamentais e humanos. Já vimos no primeiro encontro a distinção de direitos do homem, vinculados ao ser humano, nascem com ele, direitos fundamentais, aqueles previstos numa Constituição, direitos humanos, aqueles previstos em Tratado de Direitos Humanos. Vimos também a questão do princípio da celeridade, os processos devem ser julgados rapidamente. Vimos a questão do bloco de constitucionalidade, mais de uma norma no topo da pirâmide. No nosso caso brasileiro, nós temos a nossa Constituição Federal, o Decreto 6949/2009. Vimos a questão da supralegalidade. Importante, os demais tratados de direitos humanos são normas supralegais, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Vimos em outro encontro as gerações, primeira, segunda e terceira gerações de direitos. Primeira geração protege o indivíduo, segunda geração grupos de indivíduo, terceira geração todas as pessoas, uma universalidade de pessoas. Vimos também as características dos direitos fundamentais de direitos humanos, a universalidade, a indivisibilidade, a interrelacionalidade, a vedação retrocesso, a limitabilidade, entre outras características. No encontro de hoje nós vamos aprofundar o estudo da dignidade da pessoa humana dentro da Constituição brasileira. O que é o princípio da dignidade da pessoa humana e essa relação desse princípio com a Constituição. Meus caros amigos, muito importante para nós, quando se fala em dignidade da pessoa humana, daí você anote se você quiser, a dignidade da pessoa humana é um mínimo que um indivíduo precisa ter, um mínimo que um indivíduo precisa ter para a sua existência. Então é um mínimo que um indivíduo precisa ter para a sua existência. Então, a dignidade da pessoa humana corresponde ao mínimo que vai se fornecer, vai se dar ao indivíduo para que ele possa sobreviver. Ok? E é óbvio que a dignidade da pessoa humana pode variar de pessoa para pessoa. Temos o mínimo e pode-se ter o máximo com relação a uma pessoa. Uma pensão alimentícia de 500, 600 reais pode viabilizar a dignidade da pessoa humana? Para alguns, sim. Outras de 50, 100 mil reais pode viabilizar? Sim. Depende de pessoa para pessoa. De modo bem simples e de modo diminuto, quando se fala em dignidade da pessoa humana, o mínimo que aquela pessoa vai ter, precisa ter para a sua existência. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, alguns autores classificam como um princípio absoluto. Então anote aí, para alguns autores é um princípio absoluto. Como assim um princípio absoluto? É aquele princípio que está acima de qualquer outro. Qualquer outro princípio está vinculado à raiz. Qual que é a raiz? A dignidade da pessoa humana, ok? Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio absoluto, ok? O ministro Celso de Mello costuma dizer que a dignidade da pessoa humana é um princípio fonte, é um valor fonte. Então, anote também, para o ministro Celso de Mello, o princípio da dignidade da pessoa humana é um valor fonte, é um valor central. Valor fonte, valor central do ordenamento jurídico brasileiro. Um valor fonte, valor central, valor fonte, valor central do ordenamento jurídico brasileiro. Então veja que interessante, a dignidade da pessoa humana, o mínimo que a pessoa tem que ter para a sua existência. Ok? Esse é um valor fonte, um valor principal, um princípio absoluto. Todas as demais decisões judiciais ou as decisões judiciais de todas as relações jurídicas têm que ter na dignidade da pessoa humana o seu alicerce, sua base, seu fundamento. Bom, feito isso, a gente tem que pensar um pouquinho em como passou-se a dar valor à dignidade da pessoa humana. E esse valorar, dar maior atenção à dignidade da pessoa humana, tem tudo a ver com a internacionalização dos direitos humanos. Então você anote, por favor, um outro item. Internacionalização dos direitos humanos. Internacionalização dos direitos humanos. Meus caros, quando se fala em internacionalização dos direitos humanos, entenda, o mundo começa a valorar, a proteger o ser humano. E quando a gente percebe que o mundo começa a dar valor a proteger o ser humano, daí você coloca aí como data, como origem, principalmente, pensa em origem, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Como já disse para vocês anteriormente, a Segunda Guerra Mundial, ela termina em 1945, aquelas bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra, percebem-se absurdos contra os seres humanos, especialmente os campos de concentração nazistas.
Então nós temos os campos de concentração nazistas, lá na região da Alemanha, e, obviamente, o bombardeio americano lá nas cidades de Hiroshima e Nagasaki para terminar, para que os japoneses se rendessem. Esse tipo de coisa a gente tem que tolerar, tem que se admitir, tem que se possibilitar novamente que ocorra campos de concentração e bombas atômicas contra civis? Obviamente que não. Por isso que nós temos, né, após a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU. Então você anote, por favor, criação da ONU vem após a Segunda Guerra Mundial, ok? A criação da ONU se dá após a Segunda Guerra Mundial, com a Carta da ONU. Carta da ONU. Carta da Organização das Nações Unidas. Carta da ONU. Carta da Organização das Nações Unidas. Ok? Após a Carta da ONU, como você já estudou o tema e sabe, foi feita uma declaração. Daí você anote embaixo, por favor. Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meus amigos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a abreviatura para fins de concurso é DUDH. D-U-D-H. D-U-D-H. Então, às vezes, no concurso, numa prova oral, o examinador fala assim, doutor, fale-me da DUDH. Meu caro, DUDH é Declaração Universal de Direitos Humanos. É uma abreviatura comum de nós humanistas. Como você conhece muito bem, MS é mandado de segurança, HC é habeas corpus, DUDH, tem que estar bem claro na sua mente, é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração é de 1948, então anote a data, por favor, 1948. Ela foi idealizada e implementada por René Cassin, ou René Cassin, como você achar melhor. Ok? Ela foi assinada em Paris, na França. Se os senhores estudarem a Declaração Universal de Direitos Humanos, vão perceber que o mote principal, o valor principal ali na Declaração Universal de Direitos Humanos é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ok? Então, você pode colocar no caderninho como dica, principal valor, o principal mote, principal ponto da Declaração Universal de Direitos Humanos é a dignidade da pessoa humana. Que nós já sabemos o que é, né? Dignidade da pessoa humana, a pessoa ter o mínimo para a sua existência. O mundo tem que possibilitar o mínimo para a existência do indivíduo. Alimentação, educação, cultura, etc. Ok? Meus caros, só isso? Não. Daí vamos fazer um link. E na nossa Constituição, onde é que eu vou encontrar a dignidade da pessoa humana? Então anote aí, por favor. Na Constituição Federal de 88, a nossa Constituição brasileira, né? Na Constituição Federal de 1988, na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana está no artigo 1º, inciso 3º. É um dos fundamentos mais utilizados nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá? Artigo 1º, inciso 3º. E você coloque aí, por favor. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quer dizer que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do nosso país. Quer dizer que a atuação do nosso país tem que se centrar na valorização, na proteção do ser humano, na dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Isso é muito usado em decisões judiciais e você vai usar nas suas petições iniciais. O Estado vai proteger o indivíduo, o Estado tem que dar educação, saúde, lazer, moradia, etc. E por que ele tem que fazer isso? Porque um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Fundamentos, entenda como premissas, né? Como, né, aqueles fundamentos, como principais justificativas para a atuação do Estado. Tem que estar lá a dignidade da pessoa humana. Muito bem, caminhando, né? Além de, está expresso lá, um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Em outro artigo aparece também a dignidade da pessoa humana, ou algo correlato? Sim, põe aí, por favor, dica. Artigo 3º. No artigo 3º da nossa Constituição, nós vamos encontrar lá os objetivos do nosso país, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, artigo 3º, objetivos fundamentais, entenda, objetivos essenciais da República Federativa do Brasil. Então, dentre os objetivos, nós temos vários incisos, e esses incisos do artigo 3º estão vinculados à dignidade da pessoa humana. Então você anota se você quiser ir. Vai lá, o nosso país tem que construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então aí, põe lá. Construir uma sociedade justa,
livre e solidária. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. Sociedade justa, livre e solidária. Quando se fala em livre, entenda na liberdade, né? Nós podemos fazer tudo aquilo que não atinge a terceiros, né? Então a nossa, não vai confundir com libertinagem, fazer qualquer coisa, não. A nossa liberdade resvala no ordenamento jurídico, na proteção do próprio indivíduo. Então a liberdade tem que estar centrada no respeito à nossa Constituição e às leis vigentes do nosso país. Justa é algo muito abstrato, bem filosófico. É dar a cada um o que é dele, né? Você lembra do trido do direito romano? Non laedere, quer dizer, não roubar. Sum cuique tribuere, dar a cada um o que é dele. Honesti viveram, viver honestamente. Esse trido tem tudo a ver com uma noção genérica e centrada de ser justo. O que é ser justo? Dar a cada um o que é dele. Está lá no trido do direito romano. Por isso que Roma foi um dos maiores impérios do nosso mundo, né? Historicamente. Então temos aí, livre, justa, solidária. É aquela questão da atuação do Estado em fornecer subsídios mínimos para as pessoas e do próprio particular em ajudar o particular. A gente, por vezes, tem aí a campanha de recolhimento de agasalho, de alimentação, doação de sangue. Isso tem a ver com um dos nossos objetivos, que é ser solidário. O Estado tem que ser solidário, você tem lá as secretarias de assistência social, federal, estadual, municipal, e é, obviamente, o particular ajudando o particular, a questão da solidariedade. Ponto e vírgula no seu caderninho, né? Temos mais um objetivo a ser citado no seu caderninho. Um dos nossos objetivos, garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Pessoal, quando se fala em garantir o desenvolvimento nacional, pensa comigo. Nosso país é um país enorme, incomensurável, grande, né? Um dos grandes países do mundo, um dos maiores do mundo. E o Estado tem que possibilitar esse desenvolvimento no nosso país. Porque o país, quando se desenvolve, ele mantém as pessoas empregadas. Se mantém as pessoas empregadas, elas contribuem para a previdência social, de modo que no futuro podem se aposentar. Eu tenho que contribuir para poder me aposentar. Se você não puder contribuir, não pode contribuir, vai ter a assistência social. O Estado vai ter que garantir um mínimo para você. São os benefícios da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o Estado tem que desenvolver, tem que ter o desenvolvimento nacional, entenda, não só certas regiões. Infelizmente, mais da metade do PIB ficam em certa região do nosso país. Não pode ser isso. Tem que ter um desenvolvimento nacional. Por isso tem as entidades que vão viabilizar, a superintendência para viabilizar o desenvolvimento de outras regiões. Não pode ficar metade do PIB em uma região. Tem que ser dividido no nosso país. A dificuldade aí é que é uma dificuldade política de implementar isso, mas são outros 500. Aqui para nós. Teoria. Um dos fundamentos do nosso país, um dos objetivos, é garantir o desenvolvimento nacional. As várias regiões desenvolvidas, com seus polos de emprego, se tem emprego, está contribuindo, se tem contribuição, provavelmente, se ficar no tempo mínimo exigido, vai conseguir se aposentar. Então, nós temos aí um outro objetivo. Ponto e vírgula na outra linha, vamos para outro objetivo. Outro objetivo no seu caderninho. Erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza. É mais uma ficção também, né? Você não consegue erradicar a pobreza. Mesmo os países de primeiro mundo têm pobreza, ok? Mas tem que entender que tem aquelas pessoas que não querem saber nada fora do Brasil. O pessoal quer ficar na vagabundagem, ele quer ficar pedindo esmola, ele não quer, ele é dele, ele não quer se desenvolver. Aí paciência. Mas qual é a obrigação do Estado? Fornecer os meios mínimos para que ele consiga progredir na vida. Quais são os meios mínimos? Filho, educação. A Coreia do Sul só chegou onde chegou com várias horas de aula obrigatória para os alunos. Não tem essa de eu não quero. Você tem que estudar para o bem do Brasil. Agora é aquele negócio, né? Estudar compreende, aliás, implica em você abrir mão de muitas coisas na vida, de ficar passeando, viajando, jogando, etc., para ficar se dedicando aos estudos. E é lógico, você vai ter uma vida social melhor no futuro, porque agora você tem uma restrição muito grande de lazer. Você tem que estudar, pô. Né? Mas é assim que se faz um país grande, com incentivo à educação. Pense em Coreia do Sul, porque hoje nós produzimos carros coreanos aqui no Brasil. Interessante, né? Porque eles aplicaram muito na educação. Porque o Japão, mesmo dizimado depois da Segunda Guerra Mundial, é uma das grandes economias do mundo. Porque a Alemanha, mesmo que dizimada em 2 guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, hoje é a maior economia do mundo. Por quê? Educação, filho, não tem outro meio. Educação implica em você poder ter acesso a melhores empregos, melhores serviços, melhor qualidade de vida. Vai ganhar mais. Trabalha mais, ganha mais. Educação. Então, para erradicar a pobreza, eu tenho que empenhar muito dinheiro na educação. E é um processo longo de tempos, né? A distância, não é para hoje e amanhã, é para 10, 15, 20 anos. Então, vimos aí mais uma dica aí. Erradicar a pobreza é um dos nossos objetivos. Outra coisinha importante que anda junto com isso,
e a marginalização. Então anote no seu caderninho também, erradicar a pobreza e a marginalização. Quando se fala em marginalização, você entende as pessoas estarem ao redor, longe da possibilidade de evoluir. Então eu tenho que, novamente, diminuir a marginalização das pessoas, as pessoas irem à margem da sociedade, irem para as periferias, os locais distantes, eu tenho que incentivar. De que modo? Educação. Tendo educação, você vai ter um bom trabalho. As pessoas falam dos servidores públicos, mas a elite intelectual do país está no serviço público. É o pessoal que mais rala e que passa. E é lógico que eles vão ter certos benefícios. E fatalmente vão cortar vários benefícios de servidores públicos. Porque a primeira coisa que se fala de uma reforma de orçamento, uma reforma tributária, uma reforma para diminuir, para aumentar o crescimento do Brasil, tem que diminuir a remuneração e os benefícios de servidores públicos. Obviamente por quê? São poucos os servidores públicos em relação à população em geral. Mas, querendo ou não, o servidor público é o que faz a máquina girar do ponto de vista intelectual no nosso país. Bom, vimos aí erradicar a pobreza e a marginalização. Outro objetivo no seu caderninho, diminuir também ou acabar com as desigualdades sociais. Diminuir as desigualdades sociais. Entre as classes que o pessoal fala, né? Até tantos salários mínimos, classe tal, classe tal, classe tal, tem que diminuir essas classes, né? O ideal seria apenas uma classe só, todo mundo tendo um mínimo, né? Ou uma classe plus, digamos assim, tem pessoal que tem mais. Mas todo mundo tem um mínimo, né? Então essas classes, a ideia central da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento do país é buscar o mínimo de diferença entre as classes ou acabar com as divisões entre classes. Também é um dos objetivos nossos aí. Ponto e vírgula, outro objetivo principal, desenvolver, né, ou promover o bem de todos. É bem que um altruísmo um negócio desse, né? Mas vamos colocar no caderninho, promover o bem de todos, o bem de todas as pessoas. Mesmo as pessoas do mal lá, as pessoas que estão encarceradas porque cometeram crimes graves contra a humanidade, contra as pessoas. Sim, mesmo essas pessoas devem ser protegidas, né? Tem que proteger, buscar o bem de todos. E é agora importante, né? Tudo bem até aqui? No seu caderninho, ponto e vírgula, importante, continue. Sem qualquer distinção, sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação. Está expresso no artigo 3º. Discriminação, o preconceito, né? Eliminar os preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade. Tranquilo? Acabar com os preconceitos de origem, qual que é o estado, raça, qual que é a raça do indivíduo, é judeu, não é judeu, etc. Tal. Sexo, masculino, feminino, cor, branco, preto, pardo. Professor, que cor você é? O pessoal me fala que eu sou mulato, branco, marronzinho, né? Branco, moreno praia, né? Fica naquela zona cinzenta. Tem origem negra, por parte dos avós maternos, tem origem lusitana, portuguesa, dos mouros, lá de Portugal, a origem paterna. Então eu ando no meio termo lá, né? Converso com todo mundo, diga-se passagem, né? Mas sem essa distinção de raça, de cor, de credo. Credo também não tem que ter distinção, né? Se é católico, se é protestante, etc. Tal. Qualquer tipo de discriminação é proibida, né? Na nossa Constituição. Deve ser proibida. Agora, cuidado no seu caderninho, anote, por favor, aí. Põe assim, se você quiser. Admitem-se algumas exceções a essa busca da igualdade, né? Admite-se algumas exceções nessa busca da igualdade. Como assim admitem-se algumas exceções nessa busca da igualdade? Meus amigos, em algumas situações especiais previstas na própria Constituição, será admitido algum tipo de distinção. Então, cuidado, né? Eu não posso discriminar as pessoas, salvo nas hipóteses previstas na Constituição. Quer dizer que a Constituição, em alguns momentos, vai privilegiar certos grupos de pessoas. E aí precisa tomar o máximo de cuidado. Vou te dar um exemplo, você anote se você quiser um exemplo. As mulheres, por enquanto, as mulheres se aposentam antes que os homens. Mas uma tendência a acabar, porque na Europa acabou isso aí, tá? Então, hoje, as mulheres se aposentam antes que os homens. Tranquilo? Tá? É uma distinção prevista na Constituição. Por quê? A mulher tem um desgaste maior físico, né? Vai ter uma criança, tem que amamentar. Aliás, outra coisa que anda junto com isso. Anote se você quiser. A licença maternidade é maior que a licença paternidade. As mulheres, né, têm uma licença maternidade maior que a licença paternidade. Tudo bem? Professor, muito importante, essas discriminações são previstas na Constituição? Sim, são admitidas. Vamos abrir um tópico aí no seu caderninho, ok? E coloque embaixo, por uma linha e põe assim,
cuidado, ações afirmativas ou discriminações positivas. Ações afirmativas ou discriminações positivas. Deu certo? Pensa comigo. Quando você diz, você encontra num concurso lá, ação afirmativa ou discriminação positiva, o que é isso aí? O que é uma ação afirmativa ou discriminação positiva? O que é isso? Anote no seu caderninho. Pode? As ações afirmativas ou discriminações positivas. Pode? O que é isso? Então anote no seu caderninho. São ações realizadas pelo Estado? São ações realizadas pelo Estado. Ações realizadas pelo Estado para proteger, ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas, ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas prejudicadas historicamente. Repetindo, são ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas prejudicadas historicamente. Amado mestre, me diga, essas ações afirmativas ou discriminações positivas, onde é que elas têm origem? Onde está a origem dessas ações afirmativas? Aí presta atenção. Meus caros, vocês vão encontrar a origem dessas ações afirmativas? Anotem. Em uma convenção internacional, escreve, Convenção Internacional da ONU, Convenção Internacional da ONU, para a eliminação, deu certo? Convenção Internacional da ONU, para a eliminação de todas as formas, de discriminação racial. Vou repetir para os senhores. Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Meus amigos, essa convenção o Brasil aderiu essa convenção em 1965, então anote o ano, que é complicado em prova, negócio de ano, né? Convenção em ano, é de 1965, e por favor, meus amigos, o Brasil aderiu a ela em 1969. Professor, quer dizer que desde 1969 as ações afirmativas deveriam ser implementadas no Brasil? Sim. E por que não eram feitas? Porque não havia interesse cristão, ou católico, ou sei lá que religião que você pertence. Não havia interesse em implementar as ações afirmativas. No seu caderninho é importante. Professor, quer dizer que não havia interesse? É. E naquela época, aqui entre nós, naquela época, um tratado de direitos humanos era equivalente a uma lei ordinária. É como se fosse uma lei ordinária. Então não tinha muita importância, o pessoal não dava muito atento, né? Não dava muita atenção a ele, ao tratado internacional. Então, o tratado internacional era equivalente a uma lei ordinária. E as ações afirmativas entre nós, Brasil, desde 1969, o ano que eu nasci, já deveriam ser implementadas. Tudo bem? Professor, mas diga para nós aqui, por favor, o que são as ações afirmativas ou discriminações positivas? Bom, parte já respondi. Acabei de colocar no seu caderninho. São ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas prejudicadas historicamente. Professor, a origem disso, onde é que deu certo, com certeza, a ação afirmativa? Desse anote, né? Onde deu muito certo? Deu muito certo lá nos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos da América, deu muito certo as ações afirmativas. E são incentivos. Professor, eu conheço como cotas. Mas não use cotas, não. Põe aí, incentivos. São incentivos em duas áreas principalmente. São incentivos em duas áreas principalmente, né? Quais são as áreas? No seu caderninho, por favor. Incentivos na área da educação. Acabei de falar para você da importância da educação. Só se faz um país forte com educação, beleza? Incentivo na educação. Então, nas escolas públicas, nas universidades públicas, vou ter lá um benefício para quem é, por exemplo, afrodescendente, indígena, latino. Foram os 3 critérios de adoção, de incentivo lá nos Estados Unidos. Afrodescendentes, os negros, latinos, aquelas pessoas que eram os mexicanos, digamos assim, em geral, ok? E os indígenas. Tiraram a terra dos indígenas.
né? Depois vieram os escravos, que foram libertos, tem que fazer alguma coisa com eles, vamos incentivar a estudar, etc. Tal. Mas isso aqui, negócio não foi tão rápido assim, não. Foi um processo bem longo e muita gente morreu nessa transição, hein? Nesse incentivo. Ficou assim, incentivar na área da educação, dar educação. Tranquilo? Além da educação, trabalho. Então você coloca aí duas áreas importantes, educação e trabalho. Tá? Educação e trabalho. Onde é que deu certo isso aí, com certeza? Estados Unidos da América. Se forem pesquisar sobre o tema, escrever sobre o tema, uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado, o berço é no direito norte-americano. Tá? Lá deu muito certo isso aí. Então é que você percebe, né? Ministros de Estado, ministros da Suprema Corte, cargos de direção, etc. Pessoas de origem negra, de origem indígena, etc. Coisa que aqui no nosso país é muito raro, né? Você vê alguém afrodescendente ou negro que chegou a um grande posto num órgão público, né? Pensa aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Quantos anos demorou para chegar um negro? Já tinha um anterior no STF. Mas quanto tempo demorou para outro negro conseguir um cargo tão importante como esse? Tranquilo? Indígena. Qual indígena você conhece aí que tem um cargo importante no nosso país? Se pesquisar, lembrar do quê? Juruna? Tranquilo? Então quer dizer que nosso país pecou muito nessa questão das ações afirmativas com relação, no nosso caso, Brasil. A indígenas, tiramos a terra deles, empurramos para o meio do mato, não demos condição nenhuma para eles evoluírem. E os afrodescendentes, trouxemos os caras para serem escravos aqui, libertos para fazer o quê? Jogar bola e carnaval? Óbvio que não, né? Aliás, grande parte do tempo queria que só fizesse isso, né? E educar, óbvio que não era interessante. Era melhor ter força braçal para fazer o país crescer. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui. Chapa, no seu caderninho ficou assim: ações afirmativas, origem, Convenção Internacional de Eliminação de todas as formas de discriminação racial, deu muito certo lá nos Estados Unidos da América, incentivos em quais áreas? Educação e trabalho. Agora preste atenção, põe no seu caderninho, cuidado. Por quê? No seu caderninho você vai colocar lá, cuidado. Meu filho, por quê? Essas ações afirmativas, elas devem ser revistas periodicamente. Então escreveu aí, cuidado. Tais ações afirmativas devem ser revistas periodicamente. Amado mestre, por que elas têm que ser revistas periodicamente? Olha, gafanhoto curioso, anote no seu caderninho aí. Por quê? Porque se eu não rever periodicamente, esse incentivo vai criar uma classe dominante, um grupo dominante. E o objetivo das ações afirmativas não é esse. As ações afirmativas visam um equilíbrio. Alcancei o equilíbrio na sociedade. Paro com as ações afirmativas. Senão vai ser um incentivo para ter um novo grupo dominante. Não é esse o objetivo das ações objetivas, das ações afirmativas. Então, ficou claro no caderninho? Repetindo. As ações afirmativas ou discriminações positivas devem ser revistas periodicamente. A cada período de tempo. A cada período de tempo. A cada 5, 10 anos, não sei, vai ficar dependendo de cada país. Daí a perguntinha que você pode fazer, mas quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai perceber esse movimento? Quem pode acionar o judiciário para a gente até pedir ou parar essas ações, para que sejam terminadas, encerradas essas ações afirmativas? Quem tem que fazer isso é a própria sociedade. Então você coloca aí, fiscalização, quem vai fiscalizar a implementação ou não das ações afirmativas? Pode? Quem é que vai viabilizar a parada ou não das ações afirmativas? A sociedade, você que faz parte da sociedade, a defensoria pública, a sociedade, você como advogado de associações, né? A defensoria pública tem papel importante na defesa das pessoas, o Ministério Público, como custos legis, como fiscal da lei, e o próprio judiciário. Quer dizer que você tem parcela nisso aí? É isso, para você implementar, para você falar assim, ó, já estamos saciados. Sociedade civil, Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário, a própria magistratura, ok? Professor, essas ações afirmativas entre nós, como é que funcionam no Brasil? Preste atenção. Meus amigos, os senhores bem sabem que um tratado internacional, ele é internalizado por meio de decreto. Então, um decreto presidencial internaliza aquele tratado internacional. Então, no Brasil, desde 1969, quando o Brasil aderiu a essa convenção internacional, desde 1969 já são admitidas as ações afirmativas. Tudo bem? Daí vem a nossa Constituição Federal de 88. E aqui entre nós, não tenha dúvida. Aí você anote, por favor. Bem, cuidado. A Constituição Federal de 88, a Constituição Federal de 88, recepcionou
Se recordam da faculdade, quando se fala em recepção, a Constituição Federal de 88 recepcionou essa convenção internacional. Ok? Professor, quer dizer que a Constituição deixou continuar vigendo esse tratado internacional, essa convenção? Sim, sim. Ok? Professor, e qual seria o fundamento para eu citar num concurso lá que mostraria que a nossa Constituição recepcionou, né, ou admitiu esse Tratado de Direitos Humanos continuar existindo? E você anote, fundamento, parágrafo 2º do artigo 5º. O fundamento é o parágrafo 2º do artigo 5º. Então, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º, essa convenção internacional da ONU de combate à eliminação das discriminações raciais, ela foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 88, fundamento parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Quer dizer que as ações afirmativas deveriam ser implementadas antes da nossa Constituição de 88 e após, porque essas ações afirmativas foram recepcionadas. Esse tratado internacional foi recepcionado. Só isso? Não. Bem, pula uma linha, escreve aí, super cuidado. Ai, professor, que medo. Escreve aí, meu filho. Super cuidado. Por quê? Junto comigo. Meu caro, no Brasil, há pouco tempo atrás, entrou em vigor o Estatuto da Igualdade Racial. Então você escreva aí, super cuidado, super cuidado. Estatuto da Igualdade Racial. Estatuto da Igualdade Racial. É a lei número 12.288, lei número 12.288, de 2010. Lei 12.288, de 2010. Se der tudo certo, esse ano ainda vai ser lançada uma obra sobre esse tema, minha sobre esse tema, Estatuto da Igualdade Racial. Se der tudo certo, vamos esperar. Mas, independente da obra, você vai ter que ler o texto da lei. Olha o número da lei, grifa o número da lei. Lei 12.288, de que ano? 2010. Se os senhores pegarem esse Estatuto da Igualdade Racial e forem no artigo 1º, anote, por favor, artigo 1º, parágrafo único, inciso 6º, artigo 1º, parágrafo único, inciso 6º, lá os senhores encontram um conceito previsto, feito pelo nosso Congresso Nacional do que é a ação afirmativa. Tá? Então, no artigo, repetindo, artigo 1º, parágrafo único, você não abrevia parágrafo único. Professor, não existe par único? Não existe. Minhoquinha único? Óbvio que não existe. Porque a lei proíbe, filho. A lei que trata do processo legislativo proíbe você abreviar parágrafo único. Tem que você ver. Parágrafo único. Beleza? Então, no artigo 1º, parágrafo único, inciso 6º, os senhores encontram um conceito legal, um conceito feito pelo nosso Congresso do que é a ação afirmativa. E lá os senhores vão perceber, são incentivos, tanto realizados pelo Estado, administração pública direta e indireta, quanto por empresas privadas. Ok? Então, cuidado, estude o tema, porque isso vai viabilizar a diminuição da desigualdade na sociedade. As ações afirmativas ou discriminações, ações afirmativas e discriminações positivas, né? Entre nós, por favor. Meus caros, o Supremo Tribunal Federal está julgando uma DPF que trata do tema. E a DPF, anote aí, lembra o que é a DPF? Anote aí, filho. Pense assim, pesquisar. A DPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pesquisar o julgamento, né? O deslinde da causa. O julgamento da DPF. Lembra o que é a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Salvo engano, é a DPF número 186. A DPF número 186. A DPF número 186. Essa ADPF, ela cuida das ações afirmativas realizadas pela Universidade de Brasília nos seus vestibulares. Ok? Então, a Universidade de Brasília corajosamente implantou, desde 2004, as ações afirmativas nos seus vestibulares. Então, um partido político tal entrou com a DPF contra as ações afirmativas da Universidade de Brasília. Pediram a liminar, que foi negada pelo ministro, se não me engano, o relator, o ministro Gilmar Mendes, negou a liminar e deve estar para acabar, para ter o julgamento final dessa DPF.
ok? Mas entenda, o que você acha que vai acontecer com essa DPF? Ela vai ser julgada improcedente, porque as ações afirmativas, acabei de falar para vocês, já são previstas, inclusive, em lei feita pelo nosso Congresso Nacional. Tranquilo? Então a tendência dessa DPF é ser pela improcedência, ok? Vai se viabilizar se manter as ações afirmativas. Tudo bem até aqui? Só para recapitular, para você não se perder. Meu amigo, quando se fala, então, em dignidade da pessoa humana, significa fornecer à pessoa o mínimo para a sua sobrevivência. Quando é que se vai dar importância a isso? Após a Segunda Guerra Mundial, quando é feita a Declaração Universal de Direitos Humanos. Lá se estabelece a principal objetivo, fonte, alicerce da DUD, é a dignidade da pessoa humana, a valorização do ser humano. Na nossa Constituição, onde é que está a dignidade da pessoa humana? No artigo 1º, inciso 3º, é um dos fundamentos do nosso país. E junto com isso anda quem? Os objetivos que estão no artigo 3º da Constituição. Lembra? Desigualdade, acabar com a desigualdade, erradicar a pobreza, a marginalização, acabar com discriminações. E eu falei para vocês, cuidado, porque tem algumas discriminações, entenda, diferenciações que são admitidas. As mulheres se aposentam antes que os homens, a licença maternidade é maior que a licença paternidade, e agora estou comentando com vocês as ações afirmativas, que têm origem lá numa convenção da ONU, né, de eliminação da discriminação racial, e que nosso país hoje tem até uma lei sobre o tema, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, se você quiser anotar como dica aí, por favor, toma assim, põe assim, dica, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, é uma norma supralegal. E destaque isso no seu material, por favor. É uma norma supralegal. Ok? E quem sedimenta isso? Quem diz para nós, isso é verdade, tem que ser daqui para frente para fins de concurso público? O Supremo Tribunal Federal. Então, norma supralegal, essa Convenção de Direitos Humanos é uma norma supralegal, de acordo com quem? Daí você coloque, de acordo com o STF, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, julgando alguns casos. Mas qual que é o caso campeão de incidência em concurso? É um RE famoso, até já guardou o número dele. É o RE 466343. Quando é que foi julgado isso? Aí anote, em dezembro de 2008. Então, meus amigos, desde dezembro de 2008, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial é considerada uma norma supralegal. E é o que deve cair no seu concurso. Aí você pode perguntar assim, amado mestre, essa convenção é a norma supralegal. E essa lei brasileira, que você acabou de falar para mim, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E essa lei, meu chapa, meu amigo, como é que é? O que ela é? Aí você anote, por favor. O Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial, que você tem um número no seu caderninho, né? É a Lei 12.288 de 2010, Lei 12.288 de 2010. Esse estatuto é uma lei federal, é uma lei comum. É uma lei federal, entenda, uma lei comum. Professor, quer dizer que, hierarquicamente, nós temos a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, norma supralegal, e abaixo dela, o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo bem? Só existe um tratado com status de emenda constitucional. Só existe um tratado com status de norma constitucional. Só existe um tratado com status de norma constitucional. Você pode perguntar, mas qual que é ele? Ah, você já sabe, então anote aí, meu filho. Qual que é o tratado? É o decreto 6949 de 2009. Decreto 6949 de 2009. Decreto 6949 de 2009.
Se recordam que esse decreto, o que tem dentro desse decreto 6949? Tem uma convenção internacional de proteção às pessoas com deficiência. O que há lá? Há uma convenção, a convenção da ONU, né? Uma convenção internacional de proteção às pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo. Tem 2 instrumentos dentro do decreto 6949. O tratado principal, de proteção às pessoas com deficiência, e o seu protocolo facultativo, que prevê, por exemplo, o Comitê de Fiscalização de Aplicação das Normas dessa convenção. Professor, se eu continuar lendo e pesquisando na Constituição, outros artigos que têm vinculação com essa dignidade da pessoa humana, grande parte dos artigos, vou citar para você, então anote, por favor, no seu caderninho, o artigo 5º. O artigo 5º tem vários direitos vinculados a, aliás, não todos, vinculados à dignidade da pessoa humana. Artigo 5º, nos incisos 5º e 10, V e X. No artigo 5º, incisos 5º e 10, nós temos a proteção da intimidade do indivíduo. A nossa intimidade, se for violada, autoriza o direito de resposta. Se for violada, autoriza uma ação por danos materiais e morais. Artigo 5º, incisos 5º e inciso 10. Ponto e vírgula. Inciso 11. O inciso 11 é a proteção do domicílio e a inviolabilidade do domicílio. Vocês se recordam, na época da faculdade? Ninguém pode entrar na sua casa. A polícia não pode invadir a sua casa. Salvo, temos algumas situações, lembra? Flagrante delito, prestar socorro, desastre ou uma ordem judicial cumprida só durante o dia. Um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão. Põe aí como dica, por favor, artigo 5º, inciso 11. Durante o dia pode variar de estado para estado. Normalmente, o que eu tenho que entender durante o dia? Do amanhecer ao anoitecer. Do amanhecer ao anoitecer. Isso é durante o dia. Lá em São Paulo, por exemplo, das 6 às 18. Das 6 às 18. Vai cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão. Chegou na casa da pessoa, o policial chegou lá, 18 horas e 1 minuto. Não vai fazer mais nada, vai cercar o local, comer Dunkin' Donuts, tomar Coca-Cola, sei lá. Vai esperar outro dia de manhã, 6 horas 1 segundo. Pé na porta e vai prender quem tem que prender. Tranquilo? Porque das 6 às 18 não pode. Se a busca e apreensão começar antes, pode terminar à noite. O que não pode é começar à noite. Tranquilo? Então, cuidado, porque às vezes o horário ilegal, o horário inconstitucional da busca e apreensão vai salvar o seu cliente. Lembra aquele princípio? A árvore envenenada contamina os seus frutos. O que for apreendido numa busca e apreensão fora do horário não serve para nada. Colocou o cliente para fora da cadeia, se não houver outro meio de prova. No seu caderninho também, outro inciso que eu gostaria que você anotasse, inciso 22. 2x, 2 pauzinhos. XX, pauzinho, pauzinho. O direito de propriedade. A Constituição assegura o direito de propriedade. Agora, inciso 23, na sequência, essa propriedade tem que atender à função social. Essa propriedade tem que atender à função social, que é o inciso 23. O inciso 37, 3xV, 2 pauzinhos. O que mexe esse trem aí, professor? Inciso 37, 3xV, 2 pauzinhos. Inciso 37 do artigo 5º. No seu caderninho, é aquele inciso que veda os juízes ou tribunais de exceção. Quando se fala em juiz ou tribunal de exceção, importante, acontecer um fato, eu vou criar um tribunal posterior para julgar aquele fato. Isso é tribunal de exceção. Cita na história tribunais de exceção importantes que já aconteceram. Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, foram criados para julgar os crimes ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Não posso ter mais isso, não. Por isso criaram um Tribunal Penal Internacional, porque é um tribunal permanente que vai julgar os crimes contra a humanidade. Ok? Já pegando um gancho, anote embaixo, gancho, parágrafo 4º do artigo 5º, e preste atenção. Meu caro, o que eu encontro no parágrafo 4º do artigo 5º? Lá os senhores encontram o reconhecimento do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ok? O reconhecimento, o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Os senhores bem sabem que o TPI foi criado pelo Estatuto de Roma. Anote aí, por favor. TPI, criado pelo Estatuto de Roma. Esse Estatuto de Roma, ele é de 1998.
entrou em vigor em 2002. Em 1998, entrou em vigor em 2002. O Brasil é obrigado a entregar um brasileiro nato ou naturalizado para o Tribunal Penal Internacional? Sim, ele é obrigado a entregar um brasileiro nato ou naturalizado ao Tribunal Penal Internacional. Por quê? Ele reconheceu, inclusive, constitucionalmente, e no texto do Estatuto de Roma, não admite nenhuma ressalva. Nós aderimos in totum. E, como tal, não podemos negar a entrega. Não falei extradição. O Brasil não pode extraditar brasileiro nato. Extradição envolve 2 países. Mas deve entregar um brasileiro nato ou naturalizado ao Tribunal Penal Internacional. Vocês se recordam que o Tribunal Penal Internacional julga crimes graves contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de agressão, aqueles crimes violentos contra o quê? O tema da aula, contra a dignidade da pessoa humana. Então o Brasil é obrigado a entregar, tanto faz brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, apátrida, para o Tribunal Penal Internacional. Por quê? Ele cometeu um crime gravíssimo contra a humanidade, um crime de guerra, um crime de agressão ou um crime genocídio, guerra, agressão contra a humanidade. Então, cuidado com esse improv. Meus amigos, nós aqui, parece que nós temos perguntas aqui. Vamos ver aqui a primeira perguntinha, que vai fazer a primeira perguntinha. Quem vai fazer a primeira? É a Manuela. Manuela, qual que é a perguntinha sua, minha amiga? É possível a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva para a proteção dos direitos da pessoa humana? Olha que pergunta bacana da Manuela. Sim, é possível sim. Então anotem no caderninho de vocês, por favor. Os direitos da pessoa humana, isso é importante, anote no caderninho. Os direitos da pessoa humana, são princípios constitucionais sensíveis. Os direitos da pessoa humana são princípios constitucionais sensíveis. Quando é dito princípio constitucional sensível, os senhores entendam por expressos, tá? Princípio constitucional sensível é a mesma coisa que expresso. E onde é que eles estão expressos? Daí você anote. Estão expressos nas alíneas do inciso 7º do artigo 34. Amado mestre, repete? Opa, com prazer. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles previstos nas alíneas do inciso 7º do artigo 34. Deu certo? Artigo 34, inciso 7º, tem as alíneas. Uma das alíneas está expresso, direitos da pessoa humana. Então, no concurso é peça lego. Se cair assim na prova assim, ó, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Distrito Federal está violando o direito da pessoa humana. Está violando o direito da pessoa humana? Ah, está violando um princípio constitucional sensível. E isso autoriza a utilização de uma ação direta, né, de interventiva federal. Uma ADIM ou ADI, interventiva federal. E anote o fundamento, se você quiser, da ADI interventiva federal. É o artigo 36, inciso 3º. Artigo 36, inciso 3º. Ok? Autoriza lá, o Procurador-Geral da República vai entrar com a ADI interventiva lá no Supremo Tribunal Federal. Se for o caso, vai determinar a intervenção. O presidente da República decreta a intervenção porque foi violado princípios constitucionais sensíveis. Aqui o Distrito Federal quase sofreu uma ADI interventiva. Aliás, foi julgado improcedente uma ADI interventiva quando um certo governador pegou um certo dinheiro, assim, assado, ele acabou sendo cassado e etc. Tal, né? Quase o DF sofreu o julgamento, quase foi obrigado a sofrer uma intervenção federal. Foi proposta uma ADI interventiva federal. Parece mais uma pergunta, né? Admitir a prisão civil somente para caso de inadimplemento voluntário e inexcusa de obrigação alimentícia está vinculado assim com a dignidade da pessoa humana? Sim, sim. Muito interessante a pergunta. Meus caros, quando se possibilita a prisão civil de alguém por não ter pago a pensão alimentícia, lembra? Obrigação inexcusável, sem desculpa, e ele voluntariamente, não quero pagar. Por quê? Porque eu não quero. Ele tem condição, não quer pagar. Não tem desculpa e ele não quer pagar. Quando se fala assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser preso, de certo modo isso viola a dignidade da pessoa humana. Sim, mas pensa na pessoa mais fraca, na pessoa que precisa dos alimentos. Então, vou prender o pai porque não quer pagar a pensão alimentícia para o filho? Sim. Isso, quando se determina isso, a expedição da ordem judicial para esse tipo de prisão, está viabilizando a dignidade da pessoa humana? Com certeza, porque eu estou protegendo a parte mais fraca. A tendência, talvez, de que haja uma modificação disso,
e tem encabeçado esse pensamento o ministro César Peluso. Vamos aguardar, né? Mas ou mesmo essa segregação é para proteger alguém? Proteger é a parte mais fraca, a pessoa que precisa dos alimentos, ok? Então viabiliza sim. Meus amigos, de modo bem simples, o que nós vimos hoje? Que a dignidade da pessoa humana corresponde a fornecer o mínimo que o indivíduo tenha para ter a sua sobrevivência. Temos respaldo na Constituição? Sim, para a proteção da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º, artigo 3º inteirinho, artigo 5º todo ele e outras partes da Constituição. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar você nesse entendimento do que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Importante para nós, se você tiver dúvida, manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Vai ter que determinar para a gente que o professor, né, é professor Erival da Silva Oliveira, ou Erival Oliveira, e o nosso encontro foi sobre dignidade da pessoa humana, naquele curso de Direitos Fundamentais e Humanos. Ainda com relação a rever a aula, onde você vai conseguir fazer isso? www.youtube.com/saberdireitoaula. Existem outros programas da família Saber Direito, né? www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Para mim foi uma honra e um privilégio estar aqui. Espero que você tenha aproveitado e até um próximo encontro.